Hi guys, welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje, o nosso assunto é palavras interrogativas com to be. Vocês lembram do verbo to be? Vamos lembrar dele agora. A gente já fez uma revisãozinha, não foi, de inglês. E hoje a gente vai falar sobre palavras interrogativas ou as chamadas WH questions. Por que WH questions? Porque são palavras que começam com W ou com H, tá bom? Vamos ver quais são essas palavras. Geralmente nas frases que a gente mais conhece em inglês, principalmente aquelas que a gente quer perguntar alguma coisa, quase sempre tem uma dessas palavrinhas. Vamos ver qual? Ó, a primeira é o what. What significa o quê ou qual, e a gente já ouviu falar muito dela. Where quer dizer onde. Então, a primeira é what. Você pode usar isso no seu dia a dia. Observe, quando alguém faz alguma coisa, uma pergunta que você não entendeu, você olha e diz, what? Where, que quer dizer onde. Why, que quer dizer por quê. Então, outra aí pra gente usar. Quando você tá fazendo alguma coisa e alguém te questiona, você diz, why? How, que quer dizer como. Aí, a nossa primeira palavrinha com H. Who, que quer dizer quem. E when, que quer dizer quando. Essas são as nossas palavrinhas que nós vamos usar hoje. Vamos ver algumas aplicações nas frases. Ó, what. What quer dizer o que e qual. Então, tem algumas frases que a gente pode estar usando aí no nosso dia a dia. What are you doing now? O que é que você está fazendo agora? What is your address? Qual é o seu endereço? Vamos ver outras palavrinhas. A gente também tem what's your name, tá? É interessante que aqui, ó, gente, aqui é o verbo to be, ó. Are e is. O que é o verbo to be? É ser ou estar, né? Então, ó. What, o que, you, você está fazendo agora. Então, no inglês, a gente sabe que algumas coisas mudam de ordem. Então, ó, por exemplo, o verbo, que é o are, vem antes do pronome, que é o you. E quando a gente traduz, o pronome vem primeiro, né? O que você está. Mas no inglês, não. O verbo vai vir antes. Então, ó, what is your address? Então, qual é o seu endereço? O is, que é o pronome, ou que é o verbo, né? Que é o verbo, qual é o seu endereço, né? Ele vai vir depois, vai vir antes do seu, né? Seu endereço, tá? Ó, bem, também é bom a gente lembrar que you é você. E your é seu, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então, e is a gente usa sempre no singular, né? Para he, she e it, que é ele, ela ou ele, ela para animais e objetos, tá? E o are a gente vai usar para o resto do pessoal, tirando o I. Então, I am, só o I aí que a gente usa o am, e o resto a gente vai ver o que é singular, que é he, she e it. Vai ser com is, e o resto lá, we, they, you, vai ser tudo com are, tá? Vamos lá. Where. Where é onde. Vamos ver uma frase que a gente vai ouvir muito. Where are you from? De onde você é? Então, observa, gente, que o é, nesse caso, seria que o are. Só que ele vem antes, ó, bem antes. E aqui, quando a gente traduz, o é fica lá no final da frase. Where, de onde, are you from? Então, ó, de onde você, né, é. Olha que interessante. E where are you studying now? Onde você está estudando agora? Então, ó, studying quer dizer que a gente está estudando agora, né? Nesse momento, é o presente continuous. Now quer dizer agora. E, de novo, are you. Lembra, sempre que a gente falar do you, a gente está usando o are. São coleguinhas, não se separam. Vamos ver mais frases agora com o why. O why é por quê? Lembra o sotaque do mineiro, né? Why. Então, vamos lá. Why are you studying English at this school? Por que você está estudando inglês nessa escola? De novo, ó, o you junto do are, ó, não se separa.
Why are you sleeping during the class? Por que você está dormindo durante a aula? Abre esses olhos, meu filho, dá um sorriso. Why are you driving so fast? Por que você está dirigindo tão rápido? Então, esses são exemplos de frases com why, que quer dizer por quê. Então, vocês viram que a gente está seguindo aí a mesma estrutura. A palavra que a gente está conhecendo agora, que são as WH questions, né? A gente viu até agora com W. Então, palavra com W, a gente viu why, where e what. Então, a nossa estrutura é a palavra mais o verbo to be, mais o sujeito, que pode ser o pronome, né? E o resto da frase, que é o complemento, tá? Então, vamos ver agora a nossa primeira e única palavra com H, que é o how, que quer dizer como. How is your nana? Como está a sua vovó? How are they doing? Como eles estão? Lembra que quando a gente vai perguntar se a pessoa tá bem, né? Lá nos greetings, a gente perguntava How are you? Né? Como você está? Então, para a gente perguntar como eles estão, a gente vai adicionar o they, que é eles, e o doing. Então, vamos ficar How are they doing? Como eles estão? Como eles estão indo? Né? Seria uma tradução aí ao pé da letra, tá? E nosso último exemplo aí com how é How do you remember this? Como você se lembra disso? Tá bom? De novo, aqui a gente segue a mesma estrutura, ó. How is, que é o verbo to be, your nana, né? Que é o sujeito, né? Sua, né? Lembra? Your, que é sua, e o você. Aí agora a gente tem aqui também, ó. Are they? How are they doing? Tá bom? Vamos para a próxima frase. Who, que é quem, né? Who are you? Quem é você? Então, a gente tá lá no meio da discussão, a pessoa tá brigando, você solta um Who are you, baby? Quem é você? Who broke my picture frame? Quem quebrou meu porta-retratos? Ou Who is doing the dishes? Quem está lavando a louça? Então, de novo, a gente segue a mesma estrutura, né? O who, que é quem, o to be, que é o are, e o nosso pronome, que seria o you. Aqui, tá vendo? Nessa aqui a gente tem diferente, né? Uma estrutura diferente. Who broke my picture frame? Quem quebrou meu porta-retratos? Então, o sujeito da frase vai ser o próprio who. Então, a gente não coloca verbo to be aí nessa frase, tá? Mas agora, quem está? Quando a gente quer dizer quem é ou quem está, a gente sempre precisa usar o to be. Então, ó, who is doing the dishes? Então, quem está lavando a louça? A gente está falando no plural. Desculpa, no singular. Então, a gente vai usar o is. Se a gente estivesse falando no plural, a gente ia usar o are, tá bom? E agora a gente tem nossa última palavra, que é o when. Deixa eu subir aqui. Beleza. When, que é quando. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are you going to graduate? Quando você irá se formar? E when are you going to come back? Quando você irá voltar? Esses são alguns exemplos aí de perguntas que a gente pode fazer usando as WH words, ou palavras com W e H, tá? De novo, o when segue a mesma estrutura, tá? Palavra que a gente conheceu agora, verbo to be, o sujeito, que pode ser o pronome, e o complemento da frase, tá? É a estrutura básica, mas a gente viu que também tem algumas mudanças, tá bom? Vamos agora para os tipos básicos de perguntas. A gente vai ter dois tipos básicos. As perguntas que usam a WH word e as perguntas que não usam WH word. Então, como a gente já tinha comentado, o verbo vai vir antes do pronome, vai vir antes do sujeito. Então, a gente já viu alguns exemplos, ó. Where are you? Onde está você? Why is John here? Por que John está aqui? Não, John não está aqui, por favor. E who are they? Quem são eles? Entendeu? A gente já viu o verbo, que aí no caso está usando o to be, vem antes do sujeito, que pode ser o pronome. E no caso da frase é o John. O sujeito é John, tá?
Why is John here? A gente não usou, por exemplo, he para falar ele, né? A gente usou o John. Então, mas mesmo assim a gente colocou is, porque a gente está se referindo a John, que é a terceira pessoa do singular, que é ele, tá bom? E outro tipo de pergunta, né? São aquelas que não começam pelas WH words. São perguntas que a gente vai responder com sim ou não, tá? Por exemplo, porque quando a gente pergunta com WH words, a gente tá perguntando quem, a gente tá perguntando onde, né? A gente tá perguntando quando. Então, não dá para responder com sim ou não. Mas essas questões que não usam o WH words, a gente vai responder com sim ou não, tá? São as yes or no answers. Ou seja, respostas com sim ou não. Então, a gente sempre vai começar a pergunta com o verbo, que quase sempre é o to be, ou com o auxiliar. A gente ainda não entrou nessa onda dos auxiliares, tá? Mas quando a gente vê o do ou um does no início da frase, eles são os auxiliares, tá bom? Mas não se preocupe com isso agora. E a gente vai responder essas questões com sim ou não, que é yes or no. Então, como é que vai ficar a estrutura da nossa frase? Ó, yes mais o sujeito mais o verbo quando a gente estiver afirmando. Por exemplo, se eu pergunto, are you beautiful? Você é bonito? Você é bonita, né? Você vai dizer yes, sim. I am, sim, eu sou. Ou então você pode completar a frase, né? Yes, I am beautiful. Eu sou bonita, tá? Você pode completar a frase. Mas aí eu pergunto, are you awful? Você é horrível? Você vai dizer no. I am not. Quando você vai estar negando, você fala sempre no. O sujeito, que no caso seria I, que seria eu. Am, que é o verbo. E o not, que você está negando o que você está negando o que lhe foi perguntado, né? Perguntaram se você era horrível. Você diz no, I am not. Não, eu não sou. Beleza? Vamos ver aqui o outro exemplo. Ó, are you married? Você é casado? Aí você responde, yes, I am. Ou, se você estiver negando, se você não for casado, você diz no, I am not. Aí agora observe que aqui a gente botou na forma contraída, ó. I'm not. Que é quando a gente usa esse apóstrofo aqui para contrair. Em vez de ficar I am, a gente fala I'm. I'm not. O segundo exemplo. Is she from Brazil? Ela é brasileira? Ela é do Brasil? Aí, se for, você diz yes, she is. Mas se não for, no, she is not. Ou no, she isn't. E is Peter a teacher? Peter é professor? Yes, he is, se ele for professor. Ou no, he is not. Ele não é. Ou então, no, he isn't, que é a forma contraída, tá? Que é quando você vai abreviar, né? Tá com uma preguicinha ali de escrever? Não vou escrever o O, não, do not. Nem vou dar um espaço, vou colocar só um apóstrofozinho ali entre o N e o T, beleza? E até aí tudo bem? Essas foram as nossas perguntas. Estudar as WH words, tá? E como a gente vai responder as questões que não são feitas com WH words, né? São aquelas questões que sempre vão começar com o verbo to be, como essas daqui, ó. Are you married? Is she from Brazil? Is Peter a teacher? O are e o is são exemplos do verbo to be, tá? Que é ser ou estar. Então, quando começa com esses verbos as nossas perguntas, a gente tem que responder com yes or no. Lembrando sempre da estrutura, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as informações pessoais. A gente já viu, né, como é que faz as perguntas, as WH questions, e agora a gente vai usar elas para saber as informações pessoais, para a gente
entender aí como é que a gente vai fazer perguntas para saber as informações pessoais das pessoas que a gente quer encontrar na rua em inglês. Então, vamos lá, ó. A primeira WH question que a gente já conhece, que a gente estuda sempre, é What is your name? Qual é o seu nome? Então, para responder essa pergunta, né, What's your name? Você vai responder My name is. Aí, no meu caso, eu vou responder My name is Ainan. Mas, no seu caso, você responde com o seu nome, né? My name is... Meu nome bonito. Aí o exemplo é My name is Mary, tá? Então, se eu pergunto pra você, What is your name? What's your name? Aí você fala, My name is Fulano da Silva. E se eu quero perguntar quantos anos você tem? Aí eu falo, How old are you? Quantos anos você tem? Aí eu respondo, I'm 25 years old. Eu tenho 25 anos. How old are you? Quantos anos você tem? I am 25 years old. Interessante no inglês é que quem já estudou um pouquinho mais sabe que no inglês o have é o verbo ter, tá? Have é ter. Mas em inglês a gente não fala I have 25 years old, que literalmente traduzindo seria eu tenho 25 anos. Para eles a gente usa o verbo to be. Ó, como faz sentido? Porque a gente não tem 25 anos, a gente não vai ter 25 anos para sempre. A gente está com 25 anos. Então, a gente vai falar I am, eu estou, né, na tradução certa. Eu estou com 25 anos. Então, seria I am 25 years old e não I have. Então, a gente, sempre que for responder com a nossa idade, a gente vai falar I am, eu estou, né, com 25 anos. Seria uma tradução aí. What is your address? Qual é o seu endereço? Aí, ó, 560 Blumenau Street. Ou Rua Blumenau 560. Em inglês, as coisas são meio ao contrário. Então, aqui, o número da nossa casa, por exemplo, a gente coloca lá no final da frase. E eles colocam no início. Assim como o mês, né? Que vem antes da data. Então, é assim mesmo, ao contrário. Então, quando alguém perguntar em inglês, né? What is your address? Qual é o seu endereço? Você primeiro diz o número da sua casa, o nome da sua rua e depois você fala street. Street quer dizer rua. Where are you from? A gente já viu esse exemplo, né? De onde você é? I am from Itajaí, Brasil. Eu sou de Itajaí, no Brasil. Ou se eu fosse responder quando eu morava em Aracaju. I am from Aracaju, Brasil. Não preciso falar o país, tá? Você pode falar só a cidade mesmo, ou você fala só o país mesmo, né? Where are you from? I am from Brasil. O gringo a gente só fala que é do Brasil mesmo, porque se a gente disser que é de Itajaí, Belo Horizonte, Aracaju, Salvador, ele nem vai saber mesmo do que a gente tá falando. Então a gente fala do país que ele já tá bom demais. What is your occupation? Qual é a sua profissão? I am a student. Eu sou estudante. You are a student. Você é estudante também. I am a teacher. Eu sou uma professora. Mas eu também sou estudante. What is your telephone number? Qual é o número do seu telefone? Então, agora a gente vai usar o nosso conhecimento de numbers para poder ler esse número aí, ó. 3476 0089. O interessante, gente, é que o zero, a gente pode falar tanto zero quanto falar o O. Geralmente, eles falam O, tá? Porque já pensou, a gente tá lá. What's your telephone number? Aí você vai dizer 3476 0089. Eles não gostam, tem preguiça. Então, tá lá. Depois do 6 é O. Então, você já sabe. Quando tiver um O por aí, a gente tá falando do zero. E para terminar nossa aulinha feliz, vamos responder mais algumas questões, ó. Are you married? Você é casado? A gente já viu esse exemplo lá nas yes or no questions. Yes, I am. Sim, eu sou. Veja o que está na forma contraída, ó. Yes, I.
What is your nationality? Qual a sua nacionalidade? I am Brazilian. Ó, que interessante, eu sou brasileiro, né? Quando eu pergunto where are you from, você diz I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Porque eu estou perguntando de onde você é. Mas se eu pergunto what is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Aí você tem que dizer brasileiro. I am Brazilian, tá? Não diz I am Brasil. Tá dizendo que você é Brasil. Beleza, você é Brasil. Uhul, tá torcendo pro Brasil. Mas não, é I'm Brazilian. Eu sou brasileiro, tá? E aqui a gente já viu também how are you? Como você está? I am fine, thanks. Eu estou bem, obrigada. Vejam que a gente só tá usando aqui a forma contraída, né? Mas a gente também podia usar, ó, o yes, I am, tá? Que ia dar no mesmo. Ou, aqui, ó, I am Brazilian, né? I am Brazilian. Eu sou brasileiro, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, podem falar no WhatsApp.